Olá, meus amigos. Sem rodeios, vamos direto ao foco do assunto. As Escrituras afirmam que há corpo natural e corpo espiritual. Qual destes dois corpos você crê que há de ressuscitar? O corpo natural ou o corpo espiritual? Você, por acaso, tem uma opinião formada sobre este assunto? Não? Então me acompanhe e, no decorrer deste vídeo, tire suas próprias conclusões. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Esta passagem ilustra que quem ressuscitou foi Cristo, e não o corpo de Jesus. Porque Cristo não é carne e sangue. Cristo é um espírito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. O Verbo não é carne. Neste caso, veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35, 37 e 44. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Você sabe como exatamente irão ressuscitar os mortos? Paulo acrescenta: e com que corpo virão? Qual o corpo que há de ressuscitar? O corpo natural ou o corpo espiritual? Bom, Paulo diz: quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Semeia-se corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Neste caso, podemos averiguar que não foi o homem Jesus que ressuscitou, e sim Cristo sobre a sua pessoa. Sim, da mesma maneira que Paulo disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o mesmo havia acontecido primeiro com Jesus. Sim, já não era mais Jesus que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar, porque a natureza humana de Jesus havia dado lugar à natureza espiritual de Cristo, símbolo do nascimento do Espírito no homem. Quando Paulo havia nascido de novo, ele afirma que ele havia morrido em Cristo e havia ressuscitado em Cristo. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Porém, Paulo não foi crucificado em uma cruz. Isto é um símbolo relativo à morte da essência do pecado, dando a entender assim que agora é Cristo que está vivendo em seu lugar. Neste caso, para que Cristo ressuscite no homem, é necessário primeiro que o natural seja aniquilado, porque a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Quando o homem morre, Cristo desperta em seu lugar. Mas nós estamos falando da morte deste corpo, indo para lá no cemitério. Paulo estava muito bem vivo e mesmo assim já havia morrido. A sua essência natural havia dado lugar à pessoa de Cristo. Neste caso, podemos entender que, em hipótese alguma, Jesus ressuscitou. Quem ressuscitou foi Cristo, porque semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Mas também entendo perfeitamente que nos evangelhos afirma que Jesus ressuscitou. Sim, veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, 5 e 8. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12 discípulos. E por derradeiro, disse Paulo, de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Sim, veja bem. Diz os evangelhos que Tomé, ele teve que tocar as feridas do mestre para testificar de que se tratava de Jesus. O próprio Jesus disse: tem algo para comer? Para que eles percebessem que não se tratava de um espírito. Esta é a descrição que os seus discípulos deixaram narrado nas Escrituras, nos Evangelhos, para que o homem natural tivesse uma percepção daquilo que acontece a nível espiritual. Sim, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Neste caso, o relato deixado nas Escrituras é apenas um símbolo relativo àquilo que acontece a nível espiritual. É apenas uma metáfora. Em hipótese alguma, a carne ressuscitou. O que ressuscita, diz as Escrituras, é o Espírito. Cristo é um Espírito. Cristo não possui carne e sangue. O Verbo se fez carne, mas ele não é carne. O que ressuscita é o Espírito de Cristo na vida do homem. Veja o que consta no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, 4, 5 e 7. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, Paulo
subitamente o cercou com um resplendor de luz do céu. Está vendo que estamos falando de uma visão? Porque Paulo viu este acontecimento no céu. Nós estamos falando de carne e sangue não entra no reino dos céus e muito menos sai do reino dos céus. E caindo em terra, Paulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Sim, se tratava de Cristo, porque Jesus não existia mais. Da mesma maneira que não existia mais Paulo, pois Paulo disse: Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma descrição do nascimento da pessoa de Cristo no lugar do homem natural. E os varões que iam com ele passaram, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Porque não havia um corpo de Jesus. Quando diz: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Sim, apareceu a Paulo, não um homem Jesus, e sim o próprio Cristo. Cristo é um espírito. Este espírito de Cristo tomou o lugar do homem Paulo. Repito, Paulo disse: Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por acaso o homem Jesus estava vivendo na pessoa de Paulo? Eles haviam se fundido? Havia acontecido uma junção dos dois? Não. Nós estamos falando do corpo de carne e de sangue de Jesus sobre o homem Paulo. Estamos falando do Espírito de Cristo que estava habitando no homem Paulo. Esta é a verdade. Paulo disse: Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo. Porque somente o Espírito de Cristo é que ressuscitou. Não o homem Jesus. Acredito que é mais do que suficiente para você tirar suas próprias conclusões. Mas deixe-me refrescar sua memória novamente. Livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, 37 e 44. Mas alguém dirá: Como ressuscitam os mortos e com que corpo virão? Paulo acrescenta: Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Semeia-se o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. É o corpo espiritual que ressuscita. E este corpo espiritual se chama Cristo. Cristo é a nossa verdadeira identidade. Nós, na essência, somos o próprio Cristo adormecido na carne. Quando você despertar do sono da morte, Cristo terá ocupado o seu lugar. E já não será mais você que estará vivo, mas sim Cristo sobre a sua pessoa. Está dado o recado, meus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.